amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas à quarta parte de membrana. Bora lá! Bom, nós vamos começar a falar agora de osmose. Para a gente entender a osmose, a gente tem que entender o que é solução. Eu imagino que vocês já tiveram isso em química, mas nós vamos recordar. Na terceira videoaula, ou seja, na videoaula anterior, nós falamos de transporte passivo. Ops, o que é um R de passivo? Nós falamos de transporte passivo e transporte ativo. Toda vez que a gente falava de transporte passivo e ativo, a gente estava falando de substâncias. Eu falei assim, por exemplo, da glicose, do gás oxigênio, né? Que isso a gente chama de, deixa eu tirar essa cor, né? De soluto. Então, casos de difusão simples, difusão facilitada e de transporte ativo, bomba de sódio e potássio, por exemplo. Então, se você não assistiu a videoaula anterior, você tem que parar e assistir. Toda vez que a gente estava falando do transporte de substâncias na membrana, a gente estava falando de soluto. E o que é o soluto? Soluto é a substância que é dissolvida no solvente. Então, nós vimos na química da vida que o solvente universal, que dissolve a grande parte das substâncias, é a água. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma mistura de soluto com solvente, eu tenho uma solução. Ok? Então, vamos ver o primeiro. O soluto é o sal. O sal vai ser dissolvido no solvente água. Então, nós vamos ter uma mistura de água e sal. Uma solução. O açúcar também é um soluto. Que se você misturar no solvente, que é o que vai dissolver o soluto, vai ter a mistura de açúcar e água, ou seja, uma solução. Por que eu estou falando isso? Porque a osmose... desculpa aqui, gente. A osmose, anotem aí, é transporte de água, ou seja, de solvente. Isso tem que ficar muito claro, porque você pode confundir. Então, toda vez que falar de difusão simples, difusão facilitada, transporte ativo, geralmente são solutos, ok? E a osmose é como a água vai se movimentar na célula. Muito bem. Então, a osmose a gente fala que é um caso especial de difusão. Por quê? Difusão é tudo que não tem gasto de energia. Ok? A osmose também não vai ter gasto de energia. Então, é um caso especial de difusão. Só que nesse caso, a gente está falando de difusão de um solvente. Muito bem. O que eles fizeram? Uma experiência. Eles puseram, olha esse copinho da esquerda aqui, o copo aqui, né? Ó. Eles colocaram esse verde, uma membrana semipermeável. O que é uma membrana semipermeável? Ela só vai passar o solvente, ou seja, só vai passar água. Não passa soluto. Nesse caso, nesse exemplo, o soluto é o açúcar. E aí eles colocaram essa membrana dividindo o copo. A mesma quantidade de água, mas de um lado eles colocaram pouco açúcar e do outro lado eles colocaram muito açúcar. Um bem-te-vi aqui na sacada do meu quarto. Se a gente fosse analisar só o açúcar, e por ser transporte passivo, o que a gente viu em relação ao açúcar? A gente viu que o açúcar vai do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, o soluto, né? Isso não tem gasto de energia e é a favor de um gradiente de concentração. Então, era esperado que o açúcar viesse para o lado esquerdo aqui, onde eu estou fazendo a setinha. Mas existe essa membrana. Essa membrana não deixa passar soluto. Então, quem vai movimentar é só a água. O soluto vai ficar lá quietinho. E a água? A água vai do meio menos para o meio mais concentrado ou do meio mais para o meio menos? A água gosta do balacobaco.
A água, ela sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, olha aqui, por osmose, a água caminha sempre no modo a diluir, a dissolver aonde tem mais soluto. Ou seja, na osmose, a água vai do meio menos concentrado para o lado mais concentrado. Eu só falo isso porque é a água. Bom, aqui é uma outra figurinha, né? Que eles colocaram também a membrana, olha. E aqui a água em roxinha azul. E moléculas de soluto. Vamos supor que essas moléculas de soluto sejam um sal. Essa membrana não deixa passar o sal, só vai deixar passar a água. Então, o que vai acontecer? A água vai em busca do sal, de diluir o sal. Então, depois de um certo tempo, olha o nível de água aqui, aumentou. Porque a água vai do meio menos concentrado. Essa chavinha que a gente faz, esse colchete, é concentração, do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Ok? Então, vejam que a água sempre vai do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, sem gasto de energia. É transporte passivo. E se tratando de membrana, né? Vamos pegar a membrana plasmática. A água, ela é polar, né? Então, mas ela é muito pequenininha. Poucas moléculas conseguem passar pela bicamada lipídica, porque o interior da bicamada é hidrofóbico. Lembra? A água é polar, ela quase não vai conseguir passar. Então, como que a água entra e como que a água sai da célula? Também por meio de proteínas. Essas proteínas que está em azulzinho aqui, elas foram descobertas, no meu caso, acho que recentemente, em 2003, chamadas de aquaporinas, porque até então os cientistas achavam que a água conseguia driblar a bicamada fosfolipídica e caminhar no fosfolipídio por ela ser pequenininha. E aí, então, rendeu o Prêmio Nobel de Química no ano de 2003, não sei o nome da pessoa que eu esqueci, a presença das aquaporinas, que são proteínas aonde vão passar a água, tanto de dentro para fora quanto de fora para dentro. Então, nós acabamos de ver que a água, ela pode entrar na célula e a água pode sair da célula por osmose. Quando que a célula vai perder água por osmose e quando que a célula vai ganhar água por osmose? Para a gente saber isso, nós temos que identificar que solução a célula está mergulhada. Então, assim, para a gente entender agora, eu queria que vocês imaginassem que cada figurinha dessa está num copo. E nesse copo tem uma célula, tá? De uma forma bem simples. Nós temos soluto, pode ser sal, glicose, dentro da célula. Nós temos soluto fora. Nós temos água dentro e nós temos água fora. Soluto mais solvente, solução. Para a gente saber se a célula vai perder água por osmose ou se a célula vai ganhar água por osmose, eu tenho que saber a concentração de soluto dentro e fora da célula. Então, olha esta primeira figurinha que eu vou chamar de figurinha A. A água aqui, a gente não dá para ver, tá? Então, vou colocar de amarelo aqui como se tivesse a solução, ó. A bolinha preta é o soluto, tá escrito aqui, ó, soluto. E a água está dissolvida aí. Então, nós temos uma solução dentro e uma solução fora. Observem que a concentração de dentro da célula é semelhante à concentração de fora da célula. Então, a gente fala que essa célula está mergulhada numa solução isotônica. O que é isotônica? Iso igual, semelhante. Então, a quantidade de sal, de açúcar que tem dentro é semelhante à quantidade que tem
fora. Ana, então a célula, nesse caso, vai perder ou vai ganhar água? Nenhum dos dois, porque a concentração é igual. Se a concentração é igual, a quantidade de água que sai da célula é a mesma quantidade que entra na célula. Agora vamos para o segundo caso, que é o B. Aonde está mais concentrado? Onde tem mais sal, por exemplo? É fora. Então, se aqui fora está com mais sal, é uma solução hipertônica. Hiper, muito. Aonde que está muito? Aqui fora. E nós acabamos de ver que, então dentro está menos. Nós acabamos de ver que a água vai no sentido do soluto onde ele está mais concentrado. Então, por osmose, a água vai de um meio menos concentrado, que é o interior da célula, o citoplasma, para um meio mais concentrado. Então, numa solução hipertônica, a célula perde água. Nós vamos ver como que elas vão ficar numa célula vegetal e num animal. Agora, observem o C. O C, aonde está mais concentrado? Dentro da célula. Tem mais soluto dentro do que fora. Ó. Tem aqui 2 tiquinhos. Então, a água vai entrar na célula, porque a água sempre vai de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Como essa solução, esse copo que a célula está mergulhada tem pouco, menos soluto do que dentro da célula, eu chamo de uma solução hipotônica. Hipo menos. Ou seja, numa solução hipotônica, a célula ganha água. Ok? Pessoal, isso é super importante vocês entenderem. Uma outra coisa que eu queria deixar muito clara, observem aqui no C. A solução, o copo, é hipotônico, mas a gente pode falar que a célula está hipertônica. O hiper é relativo, hiper dentro da célula, fora da célula está hipo. No B, fora da célula é uma solução hipertônica, mas dentro da célula é uma solução hipotônica, porque ela está com menos sal. Então, presta atenção no exercício de vestibular, se ele está falando hiper e hipo em relação à solução de fora ou dentro da célula, ok? E aqui, então, um resuminho. Essa chavezinha que a gente faz, esse colchete, é concentração. Isotônica, concentração do meio semelhante ao da célula. Hipertônica, concentração do meio maior que a célula. E hipotônica, concentração do meio menor do que a célula, ok? Ana, e se a gente mergulhar nessas 3 soluções, esse aqui é um circunflexo, como que vai acontecer numa célula animal, por exemplo? Então, anotem aí. Numa célula animal, se nós estamos numa solução hipotônica, então tem menos soluto fora e mais soluto dentro. Então, a água vai entrar, porque numa solução isotônica, a água vai de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Acontece que nós vimos lá na introdução à célula que a célula animal não tem parede celular, que é uma estrutura mais rígida. Então, se a célula animal ficar muito tempo nessa solução hipotônica, ela vai ganhar água e vai estourar. Quando ela estoura, como se fosse uma bexiga, a gente fala que ela sofreu lise. Então, toda vez que eu falar lise celular, é porque houve a explosão da célula, ok? Ela estourou como se fosse uma bexiga. Numa solução isotônica, a quantidade de água que entra é a mesma que sai. Então, a célula vai estar no seu estado normal, mantém o volume. E numa solução hipertônica, o que é numa solução hipertônica? Vai ter mais soluto fora do que dentro. Então, a água sempre vai aonde está mais soluto.
Então, o que vai acontecer? A célula animal vai perder a água. Como a célula animal perde água e não tem parede celular, e a membrana, a gente acabou de ver que ela é fluida, né? A célula vai ficar tudo engruvinhada, que é a célula murcha, ok? Então, Ana, por que numa solução hipotônica a célula quebra e numa hipertônica a célula fica enrugada, murcha? Porque célula animal não tem parede celular. E a parede celular, nós vamos ver na célula vegetal, que mantém a estrutura da célula, ok? Vamos então para a célula vegetal, ok? Hipotônica, isotônica, hipertônica. O que eu queria que vocês olhassem? Essa parte amarelada é a parede celular e aqui o vacúolo, ok? Numa solução hipotônica, a célula vegetal, o que vai acontecer? Vai entrar água, acabamos de ver, porque a água sempre vai do menos para o mais concentrado. Só que aqui, dificilmente, a célula vegetal estoura, sofre lise. A gente fala que a célula fica túrgida. Anotem, o que é túrgida? Gordinha. Por que dificilmente, pode acontecer, mas dificilmente a célula vegetal não estoura? Devido à presença da parede celular, que mantém a integridade da célula, não deixa ela estourar, porque ela é mais rígida. Numa solução isotônica, a célula vai ser normal, né? A quantidade de água que entra e que sai. E agora presta atenção. Pela parede celular ser rígida, quando a célula perde água numa solução hipertônica, porque está mais concentrado fora do que dentro, a parede celular ela não vai murchar. Ela vai ficar assim, ó, rígida. E aí, a célula pode perder tanta água que a membrana plasmática se descola da parede celular, porque tem a membrana dentro e a parede fora. Só que a célula está perdendo tanta água que a membrana ela vai saindo de grudada da parede celular, ela vai se descolando. Quando a membrana se descola da parede celular de perder tanta água, a gente fala que ela sofreu plasmólise. Então, o que é plasmólise? Consiste no descolamento da membrana plasmática da parede celular devido à grande perda de água da célula para o meio hipertônico, ok? Então, a gente fala que a célula está plasmolizada, ok? E aqui um resuminho. Solução hipotônica, célula animal sofre lise e a célula vegetal fica túrgida. Na isotônica, elas ficam normais. Na hipertônica, a animal fica murcha e na vegetal, plasmolizada. E aqui eu não vou falar, mas vocês podem pausar o vídeo e entender, mais uma vez, é outra figurinha do que eu estava falando, sobre como que fica a célula vegetal e animal em diferentes meios hiper e hipotônico. Os exercícios eu vou deixar para a última videoaula de membrana, né? Geralmente eu deixo. Mas eu resolvi colocar esse aqui para vocês treinarem antes de passar para a próxima videoaula, ok? Esse é um trabalhinho que eu geralmente dou em sala de aula, que a gente faz junto, né? Para vocês treinarem, identificar qual é o meio hipertônico, o meio hipotônico, o nome da célula, se é animal, se é vegetal. Então, seria muito importante, eu peguei até do Word, vejo que tem até o cursor aqui, que eu dei um print. Então, pausa o vídeo antes de você ir para a próxima videoaula e tenta identificar, então, os meios, como que a célula fica e o tipo de célula, se é vegetal ou se é animal. Um beijo e até a próxima videoaula.